E o tema da nossa aula de hoje é movimento uniformemente variado, mais especificamente os gráficos. O gráfico é uma ferramenta muito poderosa que vai nos ajudar a comunicar informações complexas de uma forma prática, atrativa, às vezes mais simples do que se a gente ler o texto, ou ler uma tabela, você consiga representar um grande número de informações em uma só imagem, só gráfico. Bom, gente, para quem não sabe ler gráfico, se aí dentro, né, de você, da sua mente, você respondeu que não sabe ler gráfico, esse é o momento para a gente aprender aqui juntos como que lê um gráfico, como que interpreta um gráfico. Então vamos lá. Primeira coisa, antes da gente começar a ler os gráficos, nós temos que entender quais são os elementos do gráfico, o que que é feito o gráfico, o que que tem lá no gráfico e para que serve. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar para o gráfico quando a gente estiver lendo ele é o seu título. É no título do que é aquele gráfico, sobre o que é aquele gráfico, do que se trata o gráfico, o que a pessoa que criou aquele gráfico está tentando comunicar para a gente, o que ela quer que a gente saiba com aquele gráfico. Em seguida, nós temos os eixos. Nós temos o eixo vertical, que também é conhecido como eixo Y, ou o eixo das coordenadas, e é o eixo que fica. Deixa eu botar aqui para escrever. É o eixo que fica assim na vertical, em pé. Já o outro eixo é o eixo horizontal. E este eixo é chamado de eixo X ou eixo das abscissas. Então, nós temos as coordenadas Y e as abscissas X. Depois nós vamos ter o ponto. O que é um ponto em gráfico? Um ponto é um lugar no gráfico composto por duas coordenadas, x e y, e isso vai ajudar a gente a se localizar dentro do gráfico. Então, se eu quiser que você vá num certo lugar daquele gráfico, eu te dou as coordenadas e você consegue chegar lá sem problemas. Então, serve muito aí, né, para os mapas, para o plano cartesiano, cartografia, mas também vai servir na matemática, na física, na química, na sociologia, na medicina. Toda a área pode se beneficiar de gráficos. Aí o próximo ponto que o Anderson já comentou com a gente, agora a gente vai se aprofundar, é que existem vários tipos de gráfico. Então, um gráfico pode ser um gráfico de curva, pode ser um gráfico de linha, pode ser um gráfico de barras, pode ser um gráfico de pontos. Existem inúmeros tipos de gráficos. E depois a gente vai descobrir por que existem tantos. O que o tipo, o gráfico, né, essa curva, ou essas barras, ou esses pontos, vão nos informar? Vai nos informar o comportamento daquilo que está sendo representado no gráfico. Então, como que se comporta a grandeza y conforme em relação com a grandeza x? Então, normalmente a gente vai ver como que se comporta a posição em relação ao tempo, como que se comporta a velocidade em relação ao tempo, ou como se comporta a aceleração em relação ao tempo. Tá bom. E agora, já que vocês já são especialistas, né, eu vou pedir ajuda de vocês para interpretar esse pequeno gráfico aqui. Então, vamos lá. O que diz aqui? Identifique os elementos de um gráfico. Observe o gráfico da fruta preferida das crianças do primeiro ano. Quantas crianças escolheram cada fruta? Preencha o quadro com as informações. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O que está sendo apresentado nesse gráfico? Quando você olha para o título do gráfico, que informação está sendo apresentada para a gente? Sobre o que é esse gráfico? Então, esse gráfico é sobre a fruta preferida. Mas não é a fruta preferida de qualquer pessoa, não. É a fruta preferida dos estudantes do primeiro ano. Então, vamos lá. Agora, muito bem. O que está sendo apresentado? As frutas preferidas do primeiro ano. E qual é o tipo de gráfico? Que tipo de gráfico é esse que está sendo apresentado aqui? O que vocês acham? É linha, é ponto ou é barra? Por que você acha que é o de barra? Ou como você chegou a essa conclusão? Pelo formato. Então, aqui nós temos barras, ó. Uma barra indicando aqui essa fruta, outra essa fruta, outra essa fruta e outra essa daqui. Muito bem. Então, este é o gráfico do tipo barra. E qual é a informação do eixo vertical? Lembrando que o eixo vertical é este que fica assim em
pé. E o horizontal fica deitadinho, igual a linha do horizonte, onde o sol se põe. Me ajuda. Qual é a informação que está sendo informada, que está sendo apresentada no eixo vertical, neste eixo aqui? Que informação será essa? Arrasou! Exatamente. Aqui é o número de estudantes que gosta de determinada fruta. E no eixo horizontal, qual informação está sendo dita? No eixo horizontal, nesse deitadinho aqui, ó. Qual informação? A fruta, né? Qual é a fruta que cada um dos alunos tem que escolher ali, né? Ou quais opções de frutas eu deixei para os alunos decidir qual é a fruta que eles gostam. Ajudem a completar o quadro aqui. Quantas crianças do primeiro ano gostam de banana? 6 crianças. Como é que eu sei que são 6 crianças? Porque eu faço cruzamento entre a fruta que eu estou interessada em saber, no caso, banana, e o número de estudantes. Então, o número de estudantes que gosta de banana é. Agora me ajudem a descobrir quantos estudantes gostam de laranja. Luana, 4. Quem que falou? Não. 4, a gente fez o cruzamento entre laranja e o número de estudantes. Então, o número de estudantes que gosta de laranja é 4. Agora, outra pessoa que não falou ainda. Quantos estudantes. Essa é difícil, hein? Quantos estudantes gostam de maçã? Olha só, não está indicando, porém, a gente sabe que essa marquinha aqui, ó, tá bem no meio, exatamente. Tá bem no meio entre 0 e 2. E vocês concordam comigo que não tem como ter meia criança? Só tem como ter uma criança inteira, né? Então, entre o 0 e o 2, existe o número 1 e é onde está esse cruzamento aqui. Então, isso também é importante. Nem sempre vão estar todos os números representados ali no seu gráfico. Você vai ter que interpretar que número é esse que está faltando, né? Diga quantas crianças gostam de uva. 4. Quem falou? Arrasou, Fran. 4. 4 crianças gostam de uva. Então tá. Essa parte aqui que eu pintei de rosa é. Você não precisa fazer sempre, né? Você faz quando você está aprendendo a interpretar gráficos para facilitar a sua vida. Mas depois, com o tempo, conforme você for ficando mais profissional, assim, igual o Anderson, aí você já não precisa mais escrever, entendeu? Não precisa mais desenhar essa linha. Aqui eu fiz para a gente entender de onde que vem. Agora, essa parte aqui que eu pintei, vamos para um gráfico um pouco mais complexo. Vamos ver quem vai me ajudar com esse gráfico. Me diga aí, gente, qual informação está sendo apresentada neste gráfico? Olhem para o título do gráfico e me ajudem a identificar o que está sendo apresentado no gráfico. Qual informação a pessoa que criou esse gráfico quer que a gente saiba? Qual a informação que está sendo apresentada nesse gráfico, por favor? Aqui, ó, horas de uso do celular. Quantas horas essas crianças estão usando o celular? Aqui nós temos que são as crianças, mas poderia ser, por exemplo, um grupo de pessoas. Ah, quantas horas os adolescentes usam? Ou quantas horas os adultos? Quantas horas os idosos? Quantas horas as crianças pequenininhas usam o celular por... Aí a gente vai ver por quê, né? Por qual métrica que a gente vai medir. Aí, mas eu não vou falar, porque senão vocês vão ter spoiler, eu não posso. Mas o que está sendo representado? As horas de uso do celular. Agora me ajude. Que tipo de gráfico é esse? É um gráfico de barras? É um gráfico de linha? Gráfico de linha, exatamente. E qual é a informação do eixo Y, do eixo vertical? Exatamente, a gente fica confuso. Por quê? Porque não tem nenhuma informação nos dizendo aqui, ó, qual é a grandeza ou qual é a unidade de medida que está sendo utilizada. A única coisa que diz lá é lá em cima, que a gente está medindo as horas de uso de celular. Então, a gente acaba
como é que diz? Admitindo, né? Como é que chama? Intuindo, né? Por intuição, a gente acaba aceitando que esse valor representado aqui são as horas que cada um fica no celular. Então, aqui seria hora. Ah, essa grandeza aqui. O que está sendo. A informação do eixo Y são as horas de uso do celular. Tranquilo, Luanderson? Anderson? Tá? Então, não é assim que hora do dia, não é a 1 hora da manhã, e sim, ele usa o celular por 1 hora, tá? Não é tipo assim, usou às 7 da manhã. Não, usou por 7 horas o celular naquele dia. Complicado. Agora me ajudem a entender qual é a informação que está sendo apresentada no eixo X, horizontal, que é esse aqui, né? Do pôr do sol no horizonte. O dia de uso, mas é o dia do mês? Dia da semana. Quem é que estava falando, além do Anderson? Gustavo, querido. Beleza, Gustavo e Lu Anderson. É o dia da semana, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, agora eu vou falar com vocês uma coisa. Quando a gente olha um gráfico desse, a gente fica até com medo, né? Tanta coisa acontecendo num gráfico. Porém, você não pode ter medo. Você tem que ter calma, paciência e você tem que agir como se você fosse detetive. Como se você fosse o Sherlock Holmes do gráfico. Você tem que analisar ele todinho. O que que tem, o que está escrito, o que está desenhado, qual é a cor, o que está escrito no título, o que está escrito em cada eixo. Porque aí vão estar as informações. Eu acho legal, porque eu acho desafio, assim, né? Como se eu estivesse jogando mesmo, brincando, de procurar informações no gráfico. Então eu acho bem, bem divertido. Espero que vocês também gostem. Aí, olha só. Então, eu sei que eu estou olhando as horas do uso do celular em cada dia da semana. Aí, eu tenho uma pergunta para vocês. Quero ver. Lu Anderson, deixa os outros responder, Lu. Agora, se ninguém responder, aí você responde. Qual é a criança que mais usa celular no dia de quinta-feira? Mariana, quem respondeu? Gustavo, querido. Exatamente, a Mariana. Gustavo, como é que você descobriu que é a Mariana? Em qual dia? Na quinta-feira, porque ele pediu aqui, ó, qual mais usa celular na quinta-feira? Como é que a gente faz? Faz uma linha aqui, uma projeção do eixo das horas, né? Esse aqui é o eixo das horas. Faz uma projeção dele em cima da quinta-feira e aí nós vamos analisar como que cada criança se comporta. E como é que você sabia que era a Mariana e não era o Matheus? Por causa da cor da linha. Então, a linha da Mariana é azul. Qual é a cor da linha do Matheus? E a do Moisés? Beleza. Quantas horas o Moisés passa no celular por dia? Aliás, neste dia, né? Quantas horas o Moisés ficou no celular no dia, na quinta-feira? 3 horas, ó. Faço o cruzamento entre quinta-feira e as horas. Quantas horas Mateus ficou no celular esse dia? Mateus tá aqui, ó, o verdinho. 6 horas o Mateus. Alguém acha que é outro valor, outro tempo que o Mateus ficou? Olha onde é que tá a linha do Mateus. É essa verde aqui, ó. 4 horas, exatamente. Porque, ó, pegar a linha verde, que é do Mateus, e bater lá com as horas e com o dia de quinta-feira, essas duas retas, elas se intersectam aqui, ó, no verdinho, né? O verdinho passa por aqui. Então, o verde vai dar quinta-feira e 4 horas. Então, Moisés usou por 3 horas, o Mateus por 4 horas, e a Mariana quantas horas? Aí sim, Mariana passou 6 horas no celular. Então, quem é que ficou mais tempo? Como você já tinha dito antes, Gustavo, foi a Mariana. Mas a gente pode fazer outras perguntas olhando para esse gráfico. A gente pode perguntar, por exemplo, deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui, que é muito grande. A gente pode perguntar, por exemplo, quem é que teve uma maior variação no tempo
de uso de celular durante o final de semana, de sexta até domingo. Analisar o que acontece aqui com esses estudantes entre sexta-feira e domingo. Quem é que usava menos e começou a usar mais, por exemplo? Quem é que teve maior aumento no uso do celular nesse caso? Vocês conseguem identificar? Foi o Matheus, né? Porque ó, o Matheus tinha 2 horas de uso de celular. No domingo ele já estava usando o celular por 7 horas. Então variou 5 horas. Enquanto os outros, ó, aqui a Mariana usava por 4 horas, aumentou para 6,5, alguma coisa assim. E o Moisés usava por 5 horas e aumentou somente 1 horinha. Então, 1 horinha aqui, 2 horas e meia aqui, mas o Matheus, ele aumentou 5 horas de uso de celular no final de semana. Então, a gente pode olhar para o gráfico e fazer várias perguntas. Aqui a pergunta que a gente tinha feito era qual que usava mais na quinta-feira. Tranquilo até aqui, meu povo? Então, eu vou avançar. Suave? Então tá. Agora, olha só, agora, olha só. Agora a gente já está num gráfico mais avançado, né? Um gráfico profissional, um gráfico de ensino médio, de ensino superior, lá da universidade. Perceba como a gente foi evoluindo, né? A gente começou aqui com um gráfico bem infantil, aí foi para um gráfico mais de ensino fundamental, e agora a gente está indo para um gráfico mais complexo, mais sério, ele não tem nenhum desenho, ele não tem nenhuma corzinha fofinha, não tem nada. Esse aqui já é o gráfico mais dos engenheiros, dos cientistas políticos, cientistas, economistas, administradores de empresas, essas coisas. Enfim, uma história toda para perguntar para vocês, o que está sendo apresentado nesse gráfico? Quem me responde? Exatamente, o gráfico de tendência, ou qual é a tendência de entregas fora do prazo. O que é tendência? Tendência é igual assim, o que está na moda, né? O que aconteceu nesse período. E aí, agora me ajudem também aqui, qual é o tipo de gráfico? Que tipo de gráfico é esse? É um gráfico de linha? É um gráfico de pontos? É um gráfico de barras? Lu Anderson falou que é de pontos. Foi Lu Anderson? Mas é só pontos? Tem mais alguma coisa aí? São pontos e linha. Opa, linha. Arrasou. Isso aí. Agora, olha só. Então, ele pode ser. Em nenhum momento eu falei que o gráfico só podia ser de um tipo, né? O que que vai depender? Vai depender do que o artista escolher, né? O cientista, o artista. O que ele escolher colocar no seu gráfico. Se ele quisesse colocar aqui, além do ponto e da linha, quisesse colocar umas barras, ele podia. Quem escolhe o que aparece no gráfico é o cientista, o engenheiro, o artista, o design gráfico ou o profissional que trabalha com visualização de dados, né? Muito importante ultimamente, porque a gente está vivendo nessa sociedade que é baseada em dados, que usa. Olha o que acontece quando eu faço esse gráfico com barras. Vocês acham que ficou mais fácil ou mais difícil de entender o gráfico? Mais difícil? Por quê? Pode ser, mas também porque fica poluído, né? Então fica muita informação. E lembra que a ideia do gráfico é que ele fosse uma ferramenta que facilitasse a nossa vida. Então, se eu fizer um monte de rabiscaiada assim, eu não vou conseguir entender, eu vou dificultar a nossa vida. Então, tenham isso em mente. Quem escolhe o que vai botar no gráfico é vocês. Existem regras, obviamente, não posso fazer um gráfico de qualquer jeito, é por isso que existem tipos de gráfico para você se referenciar, né, quando você for escolher o seu gráfico. E certos tipos de informações devem ser apresentados em certos tipos de gráfico. Isso vocês devem aprender em matemática, ou enfim, podem pesquisar também. Qual é o melhor tipo de gráfico para cada tipo de informação. Mas tenha em mente que ele deve ser simples e fácil de compreender, tá? Então, nesse caso, é tudo isso para dizer que esse aqui mistura dois tipos, mas poderia misturar mais tipos ou ser somente de um tipo. Agora, me digam, qual é a informação do eixo vertical? O que é vertical mesmo? Ó, vertical. Qual é a informação que está sendo dita aí no eixo vertical? Nós temos a porcentagem de entregas fora do prazo. O que isso quer dizer? Nesse dia aqui, 36%
das entregas foram entregues com atraso. Quer dizer o quê? A cada 100, 36%. Quer dizer, a cada 100 entregas, 36 foram entregues com atraso. Então, se eu entregar bolos, 36 bolos foram entregues atrasados. O aniversário era hoje, entregaram amanhã. Problemático, né? Que a pessoa, coitada, chorou. Mas é isso que quer dizer, então, quanto por cento de entregas foram entregues fora do prazo? Qual a informação, então? A porcentagem de entregas. Eu vou escrever atrasado, quer dizer que está fora do prazo. Entende? Você lê uma coisa, está escrito ali fora do prazo. Mas você, com o seu cérebro, pode transformar fora do prazo em atrasada. Significa a mesma coisa. Então, a gente tem que começar a praticar essa habilidade de falar a mesma coisa com outras palavras, para exercitar o nosso cérebro, para a gente ficar cada vez mais inteligente. Então, vamos lá. E qual é a informação do eixo X, ou aquele eixo horizontal? O mês. Tá bom, agora aqui nós temos uma pegadinha. Vamos ver quem vai resolver essa charada. Esse mês que aparece aí é o mês do ano? O dia do mês? Mas se fosse. O que vocês acham? Mas quantos meses tem em um ano? Então, o que será que é esse tal desse mês? O que será? O que será? É o número de meses que eu fiz esse acompanhamento, né? Então, não quer dizer. Arrasou, olha, eu não dei tempo para vocês responderem. Mas então, quer dizer que o mês 6 aqui é o mês de junho? Não necessariamente, porque eu não sei se ele começou a medir no mês 1 igual a janeiro. E também meio que não me importa. Nesse caso aqui, né? Se eu estivesse investigando, por exemplo, as estações do ano, eu preciso identificar se o mês é o mês do verão, se é o mês do inverno, para eu saber, tá muito frio. Será que é porque é inverno ou é dia atípico? Ou tá chovendo nesse dia? Será que tá chovendo num período que deveria chover? Ou tá chovendo fora do período? Aí é importante eu saber aqui que mês que é. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso eles mediram por 18 meses a porcentagem de entrega fora do prazo. Por que que isso é importante? É importante, por exemplo, se eles implementaram um novo tipo de entrega ou contrataram uma nova empresa para fazer entrega, eles podem olhar esse gráfico para ver se ela melhorou o problema dos atrasos, ou se os atrasos pioraram, aumentou ou diminuiu os atrasos. Elas podem tentar descobrir, por exemplo, por que que aqui no 8º mês até o 9º mês diminuiu tanto? O que que a gente fez nesse período aqui que fez com que diminuísse, ó, saísse de 30% para 10% apenas? O que que a gente fez aqui nesse período? Aqui a gente contratou mais entregadores. Então faz sentido, né, que entregadores, que diminua o atraso, tem mais gente para fazer o trabalho, que antes era menos gente que fazia. Mas aqui, ó, aumentou os atrasos, era 20 e passou para 35. Por que será que isso aconteceu? Eles podem investigar. Nesse período, a Beatriz, que era a pessoa responsável por entregar certas coisas, ficou doente ou saiu de férias, e ela era a entregadora mais rápida do nosso departamento. Então, eles conseguem usar esses dados para estudar o negócio deles e resolver problemas quando existirem problemas. Tranquilo, gente? Só na manhã. Então, vejam que esse é um gráfico mais complexo. Olha o que ele tem que os outros não tinham. Ele tem essa informação aqui dizendo sobre o que o eixo está falando, né? Este eixo é o eixo que diz a porcentagem de entregas fora do prazo. E este eixo aqui, que é o eixo X, diz qual mês de operação e que foi observado, né? Mas não é o mês do ano, e sim desde que começaram a coletar essa informação. Então, dito isso, vamos aqui para aplicar esse conhecimento na física, né? Porque eu não sou professor de matemática, porém, eu preciso da matemática para poder me comunicar na física e vocês me entenderem. O mês, tá bom, agora